Olá, meu candidato, olá, minha candidata, tudo bem? Vamos mais algumas questões de exaf. Meu nome é Marco Antônio. Deixe o seu like, inscreva-se no meu canal, tá certo? E cadastre-se no meu site, né? Tá certo? institutoexpresso.com.br, porque fazendo cadastro você vai ter acesso a alguns cursos, a alguns não, vários, né? Porque eu estou gravando um atrás do outro e colocando à disposição cursos gratuitos. Mas também temos aquele curso mesmo de investimento que você vai ficar comigo durante um ano, não é? Tá certo? Para estudar administração pública geral, auditoria externa, auditoria governamental, interna e muito mais. Bom, professor, eu estou aqui para ver as questões. Tá bom, então vamos ao que realmente interessa, né? Tá certo? Questão de número 9, né? Lembrando que eu já tenho outro vídeo gravado aí no meu canal e também no meu site. No setor de atividades exclusivas do Estado, aquelas atividades que não podem ser delegadas, né? Tá certo? Deverão ser introduzidas as agências como um novo modelo institucional, na forma de agências executivas e agências reguladoras, que revitalizarão as autarquias e fundações, resgatando a sua autonomia administrativa e assimilando novos instrumentos e mecanismos de gestão voltados para a assimilação em profundidade da administração gerencial, por meio da introdução da avaliação de desempenho, do controle por resultados e da focalização da satisfação do usuário e do controle de custos, né? Tá certo? Fonte Ministério da Administração e Reforma do Estado, foi o ministério que deixou de existir, né? Ele foi absorvido pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que foi mais recentemente, né, neste último governo, assimilado ao Ministério da Fazenda, né? Tá certo? Muito bem. Vamos ver o que ele está perguntando. Quanto às características das agências reguladoras federais no ordenamento jurídico brasileiro, assinar a opção correta. A. Como integrantes da administração pública federal direta. O candidato já chegou aqui, ele pode parar, não precisa nem ler o resto, né? Por quê, professor? Porque ele tem uma prova para fazer, às vezes, em 4 horas, 70, 80 questões, ele não tem tempo, né? E lógico que a agência reguladora é uma espécie autárquica da administração pública indireta. Então tá fora, né? Tá certo? Vamos para a próxima questão. Sem uma legislação que discipline as características gerais das agências reguladoras brasileiras, as leis especiais que instituíram cada uma delas acabaram por conferi-las as mais diversas naturezas. Empresa pública, besteira número um. Sociedade e economia mista, besteira número dois. É o segundo erro. Autarquia, elas são autarquias mesmo. Fundações, besteira número 3. Então, fora, já cai fora da B. C. Entre as garantias asseguradas a fim de conceder às agências reguladoras maior autonomia e independência, a chamada independência política, não é administrativa, estão em regra a formação de quadro próprio de servidores, perfeitamente, né, estatutários, receitas próprias, perfeitamente, tem, né, a dotação orçamentária própria, dirigentes escolhidos pelo chefe do Poder Executivo, aprovados pelo Senado Federal. Né? Então, os dirigentes da agência reguladora precisam ser aprovados pelo Senado Federal, e se o chefe do Executivo resolver demitir os professores, também deverá ter autorização do Senado Federal, é isso que vai conferir essa independência. E com mandato fixo na esfera federal, regra 3 e 5 anos. Então, essa é a correta, a alternativa casa. Vamos ver a D aqui, né? A independência decisória conferida às agências reguladoras do Brasil trouxe, né, na verdade, não é exatamente uma independência, é uma autonomia, né? O conceito de jurisdição administrativa ao ordenamento jurídico brasileiro, de maneira que, em seu âmbito de atuação, essas instituições possuem competência para dirimir conflitos? Não. O papel delas é regulamentar e fiscalizar. Erro número um, né? Aqui ainda dá para considerar, deixar passar, porque afinal de contas elas têm a independência política, agora aqui não, né? Tá certo? Ali não é uma câmara de gestão de conflitos, tá certo? De arbitragem, nada disso. Né? E, muito bem, que envolve a administração pública com força de coisa julgada, não é? Tá certo? É coisa do judiciário. Então, fora. Não tem nada que salva aqui, né? E na E, enquanto as entidades da administração pública federal, indireta, as relações de trabalho das agências reguladoras são regidas pelo CLT em regime de emprego? Não, não são. Está completamente errada.
tá certo? São autarquias federais, portanto, pessoas jurídicas de direito público, são criadas por lei, né? E neste caso elas têm servidores estatutários, ou seja, regidas pelo estatuto, né, do ente federado em questão. Temos agências reguladoras aqui no estado de São Paulo, a Arcesp, por exemplo, são regidas pelo Estatuto dos Servidores do Estado de São Paulo. Agências reguladoras do Grande Estado de Minas são regidas, né, pelo Estatuto do Estado de Minas. Né, se eu pegar uma agência reguladora do município de Santos, será regida, né, não sei se tem, né, tá certo? Talvez tenha, é regida, se tiver, pelo Estatuto dos Servidores do município de Santos. Muito bem, próxima questão, mas eu tenho que dar uma saidinha daqui, senão você não vai ver a questão. Na questão de número 10. O Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal são, respectivamente, Sociedade Economia Mista, Banco do Brasil, e Empresa Pública Caixa Econômica, cujos capitais votantes majoritários pertencem à União. Quanto a estas espécies de instituições, analise os itens a seguir e marque V se a assertiva for verdadeira e F se for falsa. Ao final, assinale a opção correspondente. A constituição de sociedade e economia mista e de empresas públicas decorre de um processo de descentralização do Estado que, para exercer certas atividades por intermédio de outras entidades, perfeitamente é verdadeira, não é? Está ancorada no Decreto-Lei 200/67, lá no artigo 4º, não é? São as entidades da administração indireta. Então, meus amigos, pode ser a A, ó, verdadeira na primeira posição, né? Nós temos 5, né? Na verdadeira na primeira da B e da E. A C e a D já estão fora. Vamos para a próxima alternativa. Apesar de serem constituídas como pessoas jurídicas de direito privado, aqui está perfeito. As sociedades de economia mista e as empresas públicas estão submetidas hierarquicamente à pessoa jurídica de jeito nenhum, de jeito maneira, tá certo? Se elas têm personalidade jurídica, não existe subordinação, não é? Existe uma autonomia. A relação aí é uma relação, né, entre a administração direta e indireta, né, que por falta de uma palavra melhor, nós falamos que é vínculo. Né, ela está vinculada à administração direta, mas não existe subordinação hierárquica. Por exemplo, o Ministério da Fazenda está subordinado à Presidência da República. Por exemplo, a Secretaria do Tesouro Nacional é um órgão subordinado ao Ministério da Fazenda. Agora, não é? Empresa pública, sociedade e economia mista, não é? Elas não têm relação de subordinação, nem autarquia, nem fundação, a relação é de vínculo, não é? É a questão clássica essa aí, não é? Então está errada essa segunda posição, né? Então vamos aqui ver as respostas, né? Tá certo? Olha, ela não pode ser a A, já está fora, pode ser a B e pode ser a C. Agora vamos pensar como concurseiros, né? Aí, já sei que pode ser a B e a C, ó. Vê, segunda posição, falsa na B e na E, perdão. Na B e na E, né? Só pode ser a B e a E. A terceira posição, a terceira assertiva, é falsa nas duas. Adianta analisar? Não, professor. A quarta assertiva, que é essa aqui, também verdadeiro, verdadeiro. Não preciso analisar. Agora, como é que eu vou desempatar, professor? Somente a quinta assertiva é que elas são diferentes, né? Se a quinta for verdadeira, a alternativa é Brasil. Se a quinta for errada, a alternativa é elefante. Então vamos analisar a quinta. Quanto ao regime de compras, as empresas públicas e sociedades de economia mista sujeitam-se aos princípios da administração pública, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e devem observar o procedimento licitatório. Correto? Então a alternativa é Brasil, né? Veja, né? E eu não analisei a terceira e a quarta assertiva. Lógico, não é que no meu curso eu sempre costumo analisar essas assertivas, né? Que são muito interessantes. Então, veja, somente por lei específica podem ser criadas a sociedade de economia mista e empresa pública, bem como a necessária autorização legislativa em cada caso para a criação de suas subsidiárias. Na verdade, o artigo 37 da Constituição, inciso 19, né, ele vai falar mediante autorização de lei específica, não é criada por lei específica. Então, o primeiro erro, e o segundo erro, inciso 20, né, que vai exigir autorização legislativa para as subsidiárias, mas não fala expressamente em cada caso. Então, por isto, não é que esta terceira posição ela está falsa, tanto na B e na E. A quarta posição é essa aqui. As empresas públicas
e as sociedades de economia mista exploradoras de atividade econômica sujeitas ao regime próprio das empresas privadas, inclusive quanto a direitos, obrigações civis, comerciais, né? Essa aqui nós vimos que é verdadeira, olha, verdadeira, verdadeira, né? As empresas públicas, sociedade economista, exploradoras de atividade econômica, sujeitas ao regime próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas. Meu amigo, minha amiga, isto aí é a Constituição Federal, lá no seu artigo 173, tá certo? Mas esta regra é uma regra, veja, para a sociedade economia mista, empresa pública, que explora atividade econômica. Por quê? Eu tenho empresa pública e sociedade economia mista que não explora atividade econômica. Um exemplo clássico que eu dou, não é, da chamada EGPROM, é uma empresa pública, né, que está vinculada ao Ministério da Defesa, né, e o papel dela é construir corvetas, navios de guerras, mediante a encomenda da Marinha do Brasil. Não é explorar atividade econômica. Se ela está construindo navios de guerra, ela está prestando serviço para a sociedade. Lógico, nós precisamos, né, de armas, equipamentos, né, para o Exército, Marinha, Força Aérea Brasileira, para que possam proceder à defesa do território nacional. Não é? E ao nos defender, este é o serviço público que eles estão prestando. Né? Como somos um povo pacífico, às vezes essas coisas não parecem tão evidentes. Né? Questão de número 11. Não é? Tá certo? Uma questão muito interessante do antigo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que foi incorporado, né? Foi concentrado no Ministério da Fazenda. Com relação às agências reguladoras do Brasil, indique a opção incorreta. Ele quer incorreta, muito bem, tá certo? É uma questão resumo, né? Sempre que eu falo que tem uma incorreta, as outras são um excelente resumo para você estudar. Após a instituição do programa de desestatização, em 1997, foram criadas a Agência Nacional de Telecomunicações, a Agência Nacional do Petróleo, a Agência Nacional de Energia Elétrica, as ANAs, como são conhecidas, todas elas para regulamentação e controle da atividade, até então exercida pelo Estado como monopólio. Está perfeitamente correto, não é? É a era Fernando Henrique, não é? Estava-se delegando várias das atividades que estavam na mão do Estado, quebrando o monopólio sobre telefonia, quebrando o monopólio sobre petróleo, abrindo para a entrada de empresas estrangeiras, né, que ficaram conhecidas na área da telefonia como as concessionárias, porque o Estado delegou, e para isso criava estas autarquias, agências reguladoras, para regulamentar e fiscalizar, assegurando a qualidade desses serviços, né, e o princípio da eficiência, né? Muito bem. Então essa é verdadeira, mas ele não quer verdadeira, ele quer incorreta, olha. Então vamos para B. A função das agências reguladoras é ditar as normas de condução entre os agentes envolvidos, o poder público, o prestador de serviços e os usuários. Perfeitamente. O poder público entra regulamentando e fiscalizando por meio das agências reguladoras. O prestador de serviços cumpre o papel dele, né, que é prestar bons serviços, né, aos usuários, que são chamados clientes usuários, cidadãos usuários, clientes cidadãos, cidadãos, né? Cidadãos usuários, por conta do princípio da eficiência que foi introduzido com a emenda 19 de 98 na Constituição Federal. Muito bem, está correta, mas ele quer errada. C. A agência reguladora é uma pessoa jurídica de direito público interno, geralmente constituída sob a forma de autarquia especial ou outro ente da administração indireta. Olha, a agência reguladora sempre é a autarquia. Aí o candidato vem aqui, presta muita atenção. Né? A ESAF fazia muito isso. Quem faz muito, quem utiliza muito essa técnica que nós vamos ver agora é a Fundação Carlos Chagas. Utilizou ISS Manaus em auditoria, na prova de auditoria, que está corrigida lá no meu site, tá certo? Que faz parte do meu curso, né, de auditoria externa, auditoria interna, e tem algumas também questões, alguns cursinhos de auditoria que são gratuitos, né? Tá certo? Que você consegue acessar cadastrando-se no meu site, né? Vai lá, se cadastra e pode acessar todos eles. Se tiver alguma dificuldade, né? Lá tem o e-mail, você vai se comunicar comigo, eu coloco tudo para você acessar tudo, tá certo? Um dos critérios do meu site, da minha empresa, é justamente que eu posso te atender melhor, não é? Estou à disposição dos meus candidatos, dos meus alunos e alunas, mas vem cá que você vai ver isso, né? Então, veja, o candidato ele chega nessa alternativa C, e ele fala assim: ah, mas essa aqui está errada, professor, porque está dizendo ou outro ente da administração. E a agência reguladora só pode ser autarquia. Então você vai guardar essa C no coração e vai ver eu corrigir a D e a E.
As agências reguladoras são dotadas de autonomia política, financeira, normativa e de gestão. Está correto, né? Na verdade, é mais que autonomia política, independência política. Agora, autonomia financeira, normativa, gestão, como qualquer entidade da administração indireta. A independência política, que ele chamou de autonomia, justamente porque o dirigente é nomeado, tá certo? E só pode ser demitido mediante autorização do Senado. Então, o Senado entra com peso político, não é, afastando ainda mais a atividade, né, da agência reguladora do poder político, né, que nunca é muito benéfico para a administração pública, mas é necessário para o Estado, né, tá certo? Funcionar. Então a D está correta. Aí, as agências reguladoras não estão sujeitas a normas gerais de licitação. Está errado. As agências reguladoras são autarquias e elas se submetem à legislação de licitação. Ué, professor? Então, a E está errada, não é? E por que que a C? Como é que a C o senhor vai justificar que a C ficou correta? Então presta atenção. Aqui, olha, na C, o examinador vai utilizar lógica, tá? Lógica, tabela verdade, né? Aquele famoso, não é? Eu em lógica não sou nenhum as, né? Tá certo? Não lembro se é um conectivo, não é? Um conectivo ou, né? E vamos lembrar aqui pela tabela verdade, conectivo ou, não é? Eu vou avaliar duas verdades, a verdade A e a verdade B, né? Se A for verdadeira e B for verdadeira, A verdadeira ou B verdadeira é verdadeira, né? Se A for verdadeira e ou B for falsa, A verdadeira ou B ou falsa, né? Basta ter uma verdadeira, é verdadeira. A é, né? Tá certo? Se eu tiver A falsa e B verdadeira, então A falsa ou B verdadeira, então naturalmente é verdadeira. Agora, se eu tiver A falsa ou B falso, então só pode ser falso, né? E o examinador trabalhou com isso aqui, né? Eles fazem muito isso, e principalmente esse conectivo, né? Então veja, a primeira parte da C é verdadeira, olha. A agência reguladora é uma pessoa jurídica de direito público interno, geralmente constituída sob a forma de autarquia especial. É uma autarquia em regime especial, tá? Ou outro ente da administração direta, isso é falso. Mas como esta primeira é verdadeira ou a segunda falsa, é verdadeira. Então a C é verdadeira. Olha que questão interessante, né? Tá certo? De vez em quando a FCC faz isso, né? É muito comum ela pegar numa prova com 80 questões, principalmente para essas carreiras de áreas de área fiscal, tribunais de contas, né? Que logicamente é um candidato no outro nível, né? Ela costuma cobrar mais, tá certo? No próximo vídeo tem mais questões de ESAF para você. Volto já.